transformar, mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária e no dia de hoje para falar sobre um assunto extremamente importante, especialmente aos estudantes. Contar com acompanhamento e assessoramento na construção de uma carreira profissional pode ser de grande importância para alunos da graduação, pós-graduação e mesmo os já diplomados. Foi pensando nisso que a universidade implantou o programa URI Carreiras. E os resultados já começam a surgir. Para falar sobre esse programa, está aqui conosco a coordenadora do projeto, a professora e psicóloga Letícia Souto Pinheiro. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada pelo convite, agradeço desde já. Como surgiu a ideia de se implantar esse programa? Então, esse programa direcionado para a carreira do aluno e para o nosso profissional que já está no mercado de trabalho é um projeto que já vem sendo pensado há um tempo atrás. Em 2013, juntamente com o curso de psicologia, havia um primeiro esboço desse projeto em pensando como que a gente poderia auxiliar esse aluno, seja através da colocação no mercado de trabalho ou da recolocação. Em 2014, esse projeto foi escrito e em 2015 foi quando a gente deu um start na proposta e com essa direção atual a gente iniciou então o programa URI Carreiras. Até porque nessa situação, Letícia, principalmente dos alunos, logo que eles entram, às vezes eles entram confusos já na universidade. E esse projeto auxilia principalmente nisso, nessa questão de compreender o seu papel, a sua função no mercado de trabalho, enfim. Certamente, né, Fernanda? A gente sabe que hoje eles entram muito jovens, né, fazem uma escolha muito jovem no mercado de trabalho, de uma profissão. E eu sempre costumo falar e repito isso, reitero isso nas minhas falas com os alunos, que a escolha de uma carreira não inicia no momento que eles fazem a colação de grau. A escolha de uma carreira inicia a partir do momento que eles começam a cursar, né, determinado curso de graduação. Então, o que a gente tem visto, assim, alunos muito jovens, né, com dificuldades em relação à sua escolha, é a aptidão, é um interesse da família, é uma vocação. Então, a gente tem auxiliado muito nisso, né? Qual que é a área de atuação que eu tenho interesse? O que a gente tem visto hoje, que a preocupação com a carreira não deve ser mais só uma preocupação dos jovens. A preocupação com a carreira deve ser uma situação constante, na qual a gente vê que as mudanças são muito constantes no mercado de trabalho e é sempre preciso se reinventar. Quando a gente faz planejamento de carreira com os nossos alunos ou com os diplomados, a gente sempre diz assim, que traçar uma única possibilidade de carreira hoje é um erro. Que o mercado de trabalho está valorizando muito? A adaptabilidade de carreira. Muitas profissões a gente sabe que daqui a poucos anos não irão mais existir. Então é isso que a gente tem trabalhado junto com os nossos alunos e com os nossos diplomados. Um planejamento de carreira a curto, médio e longo prazo. A gente vê cada vez mais e mais cedo os jovens se decidindo, entrando na universidade, aquela preocupação do que vou fazer, o que não vou fazer. A partir desta constatação, os jovens já demonstram conhecer e saber ou ainda fazem um curso superior por fazer? Acredito que em alguns cursos eles estão mais definidos por uma razão, por outra, ou pressão dos pais, ou porque é uma ótima profissão. Mas existe muita dúvida por parte desses jovens se eles
estão seguros ou não estão seguros? Existe, né? Existe. O nosso serviço, justamente por isso que também ele foi pensado e criado. A gente trabalha com metodologias específicas através de mapeamento de competências, mapeamento de perfil, com algumas ferramentas e algumas técnicas para auxiliar esse nosso aluno e diplomado a ele poder pensar, por que eu fiz essa escolha de carreira? Né? Muitas vezes a gente lembra assim de alguns relatos, a gente vê aquele aluno falando para nós assim, desde pequeno eu já me interessava por esse tema, eu já tinha interesse, ou mesmo assim eu já acompanhei meus pais desde pequeno em determinada profissão, e aí a gente vê que vem um crescimento pessoal junto com isso. Mas, por outro lado, a gente tem muitos alunos com dúvidas até no momento da colação de grau, né? Será que eu fiz a escolha certa? Né? Qual o caminho que eu devo seguir agora? Então, por isso que eu digo assim, que o planejamento de carreira que a gente faz não é exclusivo para jovens ou para entrada, quando está entrada no mercado de trabalho. É sempre, é constante, né? A gente pensa que muitas vezes, porque escolheu uma graduação, ele vai ter que seguir para o resto da vida aquela carreira. Não, a gente vê muitas pessoas escolhendo uma graduação por aptidão ou por interesse ou porque era a possibilidade que existia no momento e depois exercendo outras atividades. Uma das coisas que mais se valorizam hoje, e quando a gente faz os testes, que a gente chama testes de âncoras de carreira, para saber o que a pessoa mais tem afinidade, por que escolheu aquela carreira, a gente vê que hoje os jovens, o que eles querem? Uma carreira que esteja segmentada ou mesmo aliada aos valores pessoais. É uma escolha de carreira que diga respeito aos meus valores pessoais e não uma escolha aleatória sem sentido. Né? Que aí vai fazer todo um significado e todo um sentido aquela atuação em determinada profissão. Então, quando vem aquele jovem que cursou 1 ou 2 semestres e nos procura, vou desistir, vou trocar de curso, a gente sempre procura ver com ele quais são as âncoras de carreira, né? Qual que é o perfil dele para poder auxiliar entre todos os cursos que a universidade oferece, qual seria o curso que mais tem afinidade com os valores pessoais dele e os interesses pessoais. E já ocorreu algum caso de algum aluno trocar no meio do caminho, por orientação de vocês? Sim, certamente, Ademar. Assim, que bom. Hoje a gente tem números assim, que são bastante atrativos no que dizem respeito aos nossos outros serviços, né? Mas também a gente tem uma procura de alunos antes de fazer a troca de curso. Então, a gente teve alunos já do primeiro semestre, como alunos do 6º, do 7º semestre, pensando em fazer trocas, e a gente vem justamente para isso, para auxiliar. Será que é uma troca pelo momento de vida pessoal? Ou porque é uma frustração mesmo com o curso, né? Essa inserção no mercado de trabalho, que também é um dos objetivos do programa, ela também é importante porque o mercado externo contata vocês, que está buscando determinado profissional, e a partir dali termina aquele negócio de vários profissionais com diferentes perfis buscando uma vaga. Eles são praticamente direcionados para aquela vaga de acordo com as competências, o perfil buscado. Também isso facilita essa comunicação e, consequentemente, coloca o aluno ou o profissional mais cedo para trabalhar no mercado de trabalho e viver isso. O programa Unicarreiras, entre todos os serviços que a gente oferece, a gente tem 3 frentes, né? Que é atender o nosso aluno, né, enquanto ele está na graduação, atender o nosso diplomado e atender as empresas parceiras. Então, assim, como que a gente atende o nosso aluno e o nosso diplomado? Oferecendo diversos serviços de colocação e recolocação no mercado de trabalho. Hoje nós temos um banco de currículos de aproximadamente mais de 2.800 candidatos, alunos ou diplomados. Né? O que a gente faz com esse banco? As empresas parceiras nos solicitam, abrem vagas conosco, a gente divulga essas vagas, faz uma prévia triagem desses candidatos e encaminha para as empresas os candidatos já triados, já com uma breve avaliação no que diz respeito a perfil, né? Perfil em relação à vaga. Então, além de a gente auxiliar o nosso aluno na colocação no mercado de trabalho, a gente também aproxima ele com o mercado, né? Fazendo conexões com empresas, com instituições, com parcerias, porque a gente sabe que quanto antes ele estiver inserido em atividades profissionais é importante, né? Em atividades que dizem respeito à área dele também. E que bom que as empresas pensam desta forma também. Nós queremos profissionais novos, não necessariamente com experiência, mas que se encaixam dentro do perfil de cada organização e que também seja de acordo com o desejo dos próprios alunos. Que bom que os dois lados, com a parceria da universidade,
pensam em colocar da melhor forma possível esse profissional, né? Certamente, as empresas parceiras, hoje a gente tem um número grande de empresas que são parceiras e de 2015 até hoje a gente já teve uma média de mais de 500 vagas de oportunidades de trabalho ofertadas para o nosso aluno URI. Então é um benefício, é um programa exclusivo para o nosso aluno. Não que essas empresas não divulguem essas oportunidades em outros meios de comunicação, mas para nós, muitas empresas já nos dizem, queremos recrutar com vocês, queremos divulgar com vocês. Então a gente tem oportunidades que a gente consegue encaminhar muitos alunos que não estavam conseguindo a inserção no mercado de trabalho. Temos oportunidades também de alunos, né, de egressos que também se formaram e não estão conseguindo colocação que a gente consegue encaminhar. Então a gente tem tido resultados bem satisfatórios no que diz respeito a isso. Também pelo tamanho do nosso banco, né, de currículos que temos e também graças às empresas parceiras que acabam divulgando e trabalhando conosco. Isso tudo, consequentemente, acaba dando mais segurança aos alunos, aos diplomados e, consequentemente, às empresas parceiras, porque tem esse respaldo todo. A gente oferece, a gente também faz o agenciamento de estágios não obrigatórios, né, também é um dos nossos serviços. A gente agencia, né, faz todo o trabalho administrativo de agenciamento dos estágios, que é uma oportunidade também do aluno ter um primeiro contato com o mercado de trabalho, estagiar na área que ele pretende colar grau. Então, também é um dos serviços que a gente tem oferecido e que tem dado bastante resultados. Outro nosso trabalho que a gente oferece também para preparar o aluno, justamente isso que tu perguntava, são as atividades de desenvolvimento pessoal e profissional. A gente tem algumas oficinas, workshops de desenvolvimento de competências comportamentais. Porque a gente sabe que hoje a competência técnica é muito importante, mas o que retém, né, o que acaba segurando o profissional naquela posição, né, de mercado, de trabalho, são as competências profissionais, né, comportamentais. É importante salientar assim, que muitas vezes o candidato, ele entra numa vaga de emprego por competências técnicas, pelo conhecimento que ele tem, mas ele só se mantém naquela vaga, naquela oportunidade de trabalho, se ele tiver competências comportamentais adequadas e específicas para aquele cargo e para aquela empresa. Especificamente, que competências seriam para nós esclarecermos aqui para o público? Então, hoje a gente tem falado de algumas competências que são essenciais, né? Competências que são consideradas a nível internacional em termos de comportamento, que é a capacidade de flexibilidade, a capacidade de adaptação, resiliência, mudança, comportamento proativo. Então, temos uma série de oficinas que a gente oferece para o nosso aluno e para o nosso diplomado, basta ele estar cadastrado no nosso programa para que ele possa se desenvolver. Né? Inclusive no dia 23 de abril, do dia 23 ao dia 27, vou aproveitar a oportunidade também, né, para divulgar uma semana de capacitação para o mercado de trabalho. Então serão 8 atividades que os alunos podem escolher, né, se inscrever e que vão visar o quê? Qualificar e desenvolver esses nossos alunos e diplomados. Como? Através de competências que vão pensar em relação ao seu perfil numa seleção de pessoal, como que o diplomado e o aluno podem se preparar em relação ao controle da ansiedade para provas e para concursos públicos, qual que é o perfil do profissional em relação à carreira acadêmica. Vamos discutir também sobre coaching e carreira, gestão e carreira. Então temos uma programação bem completa, bem vasta, pensando nessas necessidades que a gente veio acompanhando desde 2015 do nosso aluno e também através do feedback de algumas empresas parceiras, no que os nossos alunos e diplomados podem desenvolver a mão de obra de trabalho. Essa é uma preocupação que agora resultou numa semana de capacitação, mas essa preocupação do URI Carreira já vem há mais tempo. São diversas oficinas realizadas ao longo do ano, dos semestres. Essas capacitações, esses workshops também acontecem ao longo do ano e já começam a desenvolver alguns insights nos alunos sobre o que o mercado precisa e sobre essas competências, principalmente. Isso. A gente também buscou isso como forma de atrair, né, esses alunos para uma percepção de, é importante a gente poder pensar que o mercado de trabalho está buscando gente que tenha determinado perfil. Então, o que a gente tem visto, assim, que às vezes a gente oferece uma oficina pensando que em relação ao tema da oficina terão mais inscritos que são concluintes do determinado curso de graduação e o que a gente vê? Inscritos do primeiro, do segundo semestre, de diversos cursos da universidade já pensando, já se preocupando com isso, né? Um olhar atento para o mercado de trabalho. Existe uma preocupação, pelo menos
foi demonstrado para a gente, né, Fernanda, nas visitas às escolas. Existe alguma forma de se implantar um programa, não um programa, mas porque é uma preocupação dos professores, porque os alunos do segundo grau, especificamente, na grande maioria das vezes não sabe para onde se dirigir depois de concluído o segundo grau. É possível fazer um trabalho nas escolas para que os alunos cheguem sem... até porque acho que a desistência no ensino superior seria menor se os alunos tivessem mais segurança. É possível isso? É possível, né? Hoje o nosso programa, ele atende, né, exclusivamente alunos que já estão matriculados na URI e diplomados, mas como eu sou professora também vinculada ao curso de psicologia, acaba que no próprio curso de psicologia a gente tem vários estagiários, né, atuando nas escolas que desenvolvem trabalhos em relação a isso, pensando no futuro profissional, né? Aplicado uma série de testes, atividades que dizem respeito a aptidões profissionais, para esse aluno fazer uma escolha um tanto assertiva, né? Por mais que a gente sabe que às vezes a maturidade, né, acaba fazendo as mudanças no rumo de carreira, né? Letícia, e como é que funciona? Claro, a gente conheceu um pouquinho do programa, né? Mas como é que funciona o acompanhamento e o assessoramento desse aluno? Ele se inscreve, ele se matricula? Como é que acontece o passo a passo nesse... Então, assim, como a gente atende tudo que diz respeito à carreira profissional no sentido de auxílio na gestão, né? A gente não faz pelo aluno ou pelo diplomado, mas a gente auxilia ele na gestão e no gerenciamento da carreira profissional. Hoje, todo aluno ou diplomado que quiser participar do nosso programa precisa se inscrever no nosso site, né? Entra no site da URI Carreiras, e faça o seu cadastro. A partir disso, a gente chama esse aluno ou diplomado para uma entrevista, para uma conversa, para saber qual que é a demanda. A gente tem demandas que são bem específicas, como, por exemplo, vou participar de um processo seletivo. Como eu estruturo o meu currículo? Quero encaminhar o meu currículo para determinada empresa. Como eu estruturo? Né? Vou participar de um programa de seleção de trainees. Como eu devo me posicionar? Como eu devo pensar? Então, não é que a gente trabalha com dicas, mas a gente prepara de alguma maneira esse aluno ou esse diplomado para essas necessidades profissionais que vêm surgindo. A gente sabe que muitas vezes, e a gente vem acompanhando, a gente já fez mais de 10 oficinas de preparação de currículo, porque trabalhando como recrutadora também a gente vê que muitas vezes o candidato acaba nem sendo chamado justamente por uma falha no currículo, por um erro, né? A primeira apresentação do currículo já acaba apresentando alguns problemas que nem passa para a segunda etapa. Então, a gente também tem desenvolvido muito isso. Como preparar um currículo? Então, a gente atende desde demandas mais específicas e pontuais, como também a gente tem, por exemplo, assim, alunos egressos que fizeram a colação em determinado curso, trabalharam durante anos na área e agora querem fazer uma mudança de carreira, uma mudança de área. Então, como se preparar, quais são as oportunidades, quais são os desafios internos e de mercado. Então, a gente trabalha bem essa linha, assim, pessoal e também a realidade de mercado. Então, aspectos internos e externos. Nesse trabalho todo, professora, tem aparecido algumas carreiras novas a partir do interesse dos alunos ou mesmo da oferta por parte do projeto? Que carreiras seriam essas? A gente tem, assim, então, muitos profissionais que entram na graduação com uma expectativa de ter um consultório ou de atuar como líder e acabam que, com o passar dos anos, né, a gente encontra esses profissionais ou buscando o nosso serviço, eles estão em áreas que não têm relação direta com o curso, né? Então, são vários exemplos aqui que eu poderia citar de profissionais que estão buscando o quê? Valores pessoais relacionados com o trabalho, né? Então, repito isso, né? Como âncora de carreira, que não basta eu ter aquela formação, mas eu preciso atuar entre várias áreas que tem nas profissões, né? Aquela área que mais diz respeito com os meus valores pessoais, que a gente poder pensar trabalho e valores pessoais como algo descolado não tem mais como, né? O que a gente tem trabalhado muito também no URI Carreiras é o que a gente chama hoje de carreira proteana, que nada mais é do que o quê? Muito diferente da carreira tradicional, que era que as empresas gerenciavam a carreira, diziam como que ia crescer, se era uma carreira Y, se era uma carreira em qual formato. Não. Hoje, o próprio responsável pela carreira é a pessoa.
né? Que não tem mais quem vai dizer para ela, vamos fazer tal curso, siga por aqui. A gente tem trabalhado muito isso, que os valores pessoais estão relacionados com as escolhas que a pessoa vai fazer, seja no âmbito pessoal ou profissional. Que separar família, trabalho, hoje já não existe mais como. Então, até porque um profissional, isso é respaldado cientificamente, um profissional a partir do momento que seus valores pessoais estão de acordo com o seu trabalho, ele está trabalhando, consequentemente é um profissional mais efetivo, é uma empresa com melhores resultados e é um ganho não só para a empresa, mas também para o profissional, quando isso está alinhado, está de acordo. Isso. E isso é bem importante porque quando a gente pergunta para a pessoa assim, quando ela diz assim, vamos pensar o que você quer num planejamento de carreira, daqui a 5, né, a curto prazo, médio prazo, o que você quer para a sua carreira em 5 anos? E aí o aluno ou o diplomado nos responde, eu quero uma carreira de sucesso. A gente já entra num âmbito que é muito subjetivo. O que é sucesso? É uma felicidade no ambiente de trabalho? É uma remuneração boa? É um cargo de gestão importante? Então, se a gente pode pensar o que sucesso de carreira significa para mim, né? Que relação que isso tem com os meus valores pessoais? É uma coisa que a gente tem trabalhado muito, porque às vezes um desejo ou uma ambição, a gente tem que trabalhar. Como que a gente faz para chegar lá? E repito, né, que planejar uma única possibilidade na carreira hoje é um erro. A adaptabilidade de carreira é o que está em voga, né? A gente sabe que a capacidade de se adaptar não significa que porque a gente tenha um planejamento de carreira, a gente não tenha que mudar rotas, mudar caminho, né? Caminhos mais longos, caminhos mais curtos. O planejamento é sempre importante, porque o planejamento de carreira, além de nos dar um objetivo de carreira, também nos dá um objetivo de vida. Mas mudar as rotas também às vezes se fazem importante. Então o nosso auxílio também, a gente acaba atendendo muitos alunos que entraram com uma ambição, estão se formando ou já se formaram e não aconteceu aquilo que imaginavam ou que esperavam. Então, poder pensar junto com esse aluno através de metodologias técnicas e ferramentas, como que ele vai alcançar isso, fazer esse percurso talvez de uma maneira diferente, mas chegando nesse ponto final através da adaptabilidade, também é bem importante. Falando nesse aspecto em adaptação e preparação, eu me deparei com um caso específico de um aluno nosso que está fazendo a 3ª faculdade. E não é porque ele não se adaptou, é porque ele foi sentindo a necessidade. Eu comecei fazendo administração, porque eu tinha interesse, mas só a administração não chegou. Eu tive que fazer contábeis. Agora ele está fazendo engenharia elétrica, então significa que ele foi se adaptando, mas não por necessidade, porque você precisa estar preparado para enfrentar todos os desafios. Estar preparado não significa só eu vou fazer direito e é com o direito que eu quero viver o resto da vida. Não. Pode ser que no meio do caminho tu resolva ir para gastronomia, como já ocorre. Então essa capacidade de adaptação é extremamente importante, até para o aluno atender aquela necessidade. Eu preciso ser feliz. Né? Sim, essa capacidade de mudar os caminhos, mudar as rotas, mas pensando num ponto final, num ponto de chegada, é muito importante, né? Essa colocação assim que tu fazes, trazendo esse exemplo, é recorrente assim para nós, de alunos que fizeram uma graduação, estão pensando em fazer outra, ou alunos que estão quase para colar o grau e pensando se a escolha foi certa ou não, e aí a gente tem que fazer toda uma retrospectiva assim do porquê dessa escolha, né? Será que não é um momento, como eu falava, assim, um momento de vida, ou é uma frustração com a carreira em si? A gente sabe que muitas áreas novas vão surgir, né? E esse profissional tem que estar aberto para isso. Então, assim, independente da área, a atualização constante também, né? É outro pilar importantíssimo para a carreira, a atualização constante, né? Na performance do cargo que a pessoa vai desenvolver, e também a adaptação são 2 requisitos essenciais porque a gente pode entender talvez de uma forma geral como carreira de sucesso. Porque essa questão da adaptação lá fora, ela é vista com muito carinho, com muito cuidado, principalmente porque os profissionais têm que ser cada vez mais dinâmicos, eles têm que entender um pouquinho de tudo, têm que
poder conversar sobre determinados assuntos. Hoje em dia o engenheiro não trabalha mais só fechado, ele trabalha com vendas, trabalha com pessoas e precisa desenvolver todas essas dinâmicas. Acho que justamente por isso se torna tão importante essa questão da adaptação. Vivemos a era da hiperespecialização, né? Quanto mais especializado, quanto mais domínio técnico em determinado assunto, mais reconhecido é. Porém, né, precisamos também de um profissional generalista, multiprofissional. Falamos então de uma carreira T, no qual a parte vertical do T seria uma carreira técnica e a parte de cima do T seriam os conhecimentos comportamentais, que ambos são importantes, né, que dizem respeito a um conhecimento especializado, tem que formar, tem que especializar, mas tem que ter uma visão holística, sistêmica do todo, né? Esse profissional, então, certamente está indo ao encontro do que o mercado tem buscado. Bem, professora, terminamos então com o nosso espaço. Acho que o bate-papo aqui foi muito interessante. Esperamos vê-la novamente aqui, porque sempre teremos assuntos para abordar nessa área. Crescimento pessoal é uma coisa muito importante e realista, né? Especialmente nos dias conturbados com que a gente vive hoje. Grato pela sua presença, esperamos vê-la novamente. Grato, Fernanda. Aos nossos telespectadores, de novo, o nosso muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.